Boa noite a todos. Iniciando mais uma live aqui no perfil da Matra 12. Boa noite, Andréa. Tudo certo? Daiane, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live que vai discutir o assédio sexual no trabalho contra as mulheres e a política de compliance. Hoje com a juíza Desirê Bowman, a juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis e vice-diretora e coordenadora pedagógica da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina. Nós vamos aguardar a doutora Desirê entrar para chamá-la. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Coloquem de onde vocês estão falando, pessoal. Acionem os corações para que o Instagram possa comunicar a todos os seguidores, né, que nós estamos ao vivo para mais esta live. Vamos aguardar a doutora Desirê. Doutora Letícia, boa noite. Balneário Camboriú, seja bem-vinda, doutora Daiane. Doutora André, boa noite. Sempre prestigiando as lives da Matra. Doutora Carla, doutor Paulo, doutora Sônia, minha querida colega, seja bem-vinda. Primeira vara de Campina Grande. Longe, né? Tema bacana, né? Tudo bem, Sônia, tudo tranquilo. Kismara, lá de Chapecó. Doutora Letícia, doutor Valdomiro. Sejam todos muito bem-vindos. Querida professora Dilza, que na semana que vem faremos uma live, né? Sobre magistério com alma. E vai ser uma live muito interessante também. Tudo bem, Kismara? Vamos aguardar o pessoal entrar. Querido Oscar, o dono do blog mais comentado ultimamente. Coloca o nome do blog direitinho aqui, Oscar, para o pessoal te seguir. Ótimos textos, ótimas resenhas. Doutora Janice Bastos, doutora Débora, doutora Desirê entrou. Já vou chamá-la. Doutora Simone, seja bem-vinda. Doutora Valquíria. Estou chamando. Tudo bem, doutora Simone? Saudades de Blumenau. Olá, querida amiga. Olá, amiga. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Pois é, prazer em te receber. Não sou nada das lives. Né? Mas agora eu sempre falo, depois da primeira, daqui para o mundo. Ai, deixa eu me arrumar um pouco. Ainda bem que eu tô contigo, né? Que tu é a rainha das lives. Eu acho que essa aqui é a 34ª ou 35ª, Desirê. Que bacana. A pandemia rendeu várias lives, né? Ai, isso é bom. Que bom, né? Tá bom, pelo aí menos isso, né? É verdade. Aqui tô te vendo bem, som, pessoal, tá tudo ok. Dei um joinha aí para ver se tá tudo bem, o som, a imagem, para mim tá parecendo que tá ótimo. 34, a Patrícia falou, 34. Obrigada, o suporte. Então tá mais certo. uma live É um aqui prazer estar aqui. Muito bom te receber aqui. E a gente tem trazido ótimos temas, né? E esse, inclusive, foi sugerido pela doutora Desirê, né? E aí a gente foi desenvolvendo juntas, porque ela adora contar histórias, então hoje ela vai poder contar muitas histórias sobre o tema, né? Pessoal, acho que a gente já tem um bom número, Desirê, já vamos, né? Ir começando aos pouquinhos. Eu sou premiada, né, Bea? Eu te falo que essas histórias vêm tudo parar na minha vara do trabalho, né? Então... Caem todas para ti, né? Mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos, em especial nossa querida convidada. Agradecer a Patrícia Santana a confiança por mais uma live aqui, a nossa super diretora de comunicação da Matra 12, doutora Érica, vice-presidente, doutor Kilser, o presidente, para esse nosso projeto de lives, né?
que vem sendo desenvolvido desde abril, se eu não me engano, com ótimos temas e ótimos palestrantes, né? E hoje eu tenho aqui a especial alegria, então, de anunciar a nossa convidada, a minha querida amiga juíza Desirê Dornelles de Ávila Bowman, esposa do William, que já está por aí, né? Sim. Mãe amorosa e orgulhosa do Gui e da Luísa. Eu já vi que o Gui entrou, a Luísa deve ter entrado também. Graduada em Direito pela UFSC, a nossa UFSC, mestre em Ciência Jurídica pela Univale, atual vice-diretora e coordenadora pedagógica, fazendo um excelente trabalho na Escola Judicial do TRT de Santa Catarina. A juíza Desirê também foi fundadora e coordenadora do curso de pós-graduação da Matra 12, em convênio com a FURB de Blumenau, e professora convidada da pós-graduação e da graduação do Sejusc. Eu fui buscar a Desirê, que eu sempre gosto, em buscar nos colegas algumas palavras aqui elogiosas. Eu poderia falar, né? Porque a gente tem uma amizade de muitos anos que me permite falar de ti. Mas eu fui buscar na Débora Queires, que trabalhou contigo em Blumenau, e falou assim... A querida Débora. Ela está aí. Desirê é uma colega admirável, de notável desenvoltura, competência, agilidade e eficiência. Ai, tive o grande privilégio de trabalhar diretamente com a Desi por mais de 4 anos. Tempo em que pude aprender muito com as suas experiências compartilhadas. Muitas delas super divertidas e inusitadas. Imagino, né? Conhecendo a Desirê como eu conheço. Por anos a fio, Desirê representou os juízes de Blumenau brilhantemente como diretora do fórum. Tarefa árdua, sempre realizada com maestria, coleguismo e empatia. Digo empatia porque a Desirê sempre soube se colocar no lugar do outro, dividir as tarefas a fazer e fazer com que o serviço fosse o mais equânime possível. Nossa jornada como mulher, diz a Débora, como mulher que trabalha, não é nada fácil, mas a Desirê consegue acumular inúmeras atividades de forma brilhante, mostrando sempre o quanto nós mulheres somos capazes, inclusive fazendo da defesa das mulheres e dos seus direitos uma de suas bandeiras. Parabéns pela colega que você é, falou a Débora. Para mim, mais do que uma colega, você foi e é uma grande amiga. É uma grande amiga também. Tive a honra de trabalhar com a juíza Débora. Excelente. E eu acrescentaria aqui as muitas qualidades destacadas pela Débora, e me permito fazer isso diante da amizade que nós temos de amigas de muitos anos, amigas de famílias que se frequentam, né? De filhos que estudaram juntos, de filhos que se dão bem, maridos que se dão bem também. Então, eu acrescentaria as muitas qualidades, a condição de professora competente, dedicada, excelente anfitriã, festeira das boas, né? Minha última festa esse ano foi no aniversário dela. O show do Jorge Benjor, maravilhoso, né? Adora viajar, receber os amigos e proporcionar a eles momentos de muita diversão e alegria. Além de ser otimamente bem-humorada, características que a fazem ter muitos amigos e ser sempre sinônimo de alegria. Por isso, minha querida amiga, seja muitíssimo bem-vinda para essa live que vai buscar falar de um assunto tão importante para a sociedade, né? Em especial para nós mulheres. E antes da gente adentrar o tema, Desirê, eu tenho visto que o pessoal gosta de saber um pouquinho da trajetória dos juízes aqui. Como tu chegasses no TRT? Eu me lembro muito bem quando tu chegasses, 1995, eu acho que foi, né? Que a gente se conheceu, né, Bea? Lá sim, a gente se conheceu, tu fosse lá conversar com a Marta, na quarta vara. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua trajetória, desde a saída da UFSC, né? Até chegar no TRT e se tornar essa magistrada de escola que tu és. Eu gostaria de agradecer as palavras da minha querida Débora, que é uma juíza de escola sua, né? Que me deixa muito emocionada, muito orgulhosa, né? E muito feliz, né? E agradecer a presença dos advogados e advogadas que estão aqui nesta live. Muita gente de Blumenau, a nossa querida Blumenau, né, Desirê? É verdade. E eu até estava me lembrando, porque os meus filhos, né, agora estão fazendo 18 anos, né? A Luísa também está fazendo o vestibular este final de ano, né? E está naquela questão, né, de pegar e escolher qual profissão que eles querem fazer e tudo mais, né? E eu estava me recordando que eu nunca fui uma pessoa muito convencional nessas coisas, né? Eu era meio riponga quando eu era adolescente. Fiz o curso de Direito, né? E eu gostava de Direito Alternativo,
Me lembro que uma época o professor A Vará queria Dilsa tá aí, filmar. ó. A Dilsa Mongato tá aí, ó. O Vará queria me filmar e tudo mais, e mesmo na minha vida profissional, eu me lembro que eu passei no concurso para procuradora da universidade, mas o meu sonho era ser juiz, eu pedi demissão, né? Era uma coisa na época impensável, eu pedi demissão num cargo de procuradora federal, Ó, para ser A assessora TT do está Tribunal de dizendo Justiça. que lembra de ti no PET. Ó. A Desirê era atuante no Sim. PET. Exato. E para fazer para ser assessora no Tribunal de Justiça do desembargador Vandelli, que eu fui assessora um tempo, e para meu sonho era ser juíza e, no final, acabar como juíza do trabalho, assim, né? Realizando um sonho, né? Uma vocação para a magistratura. E eu me recordo das primeiras vezes que eu sentei na cadeira de juiz, a gente é meio perdida, assim, né? 20 e poucos anos, não sabia Muito direito, né? nova, né? Muito nova. Nova, né? Mas aí eu pensei, meu Deus do céu, botei o CPC assim do lado, gente, E o CLT, agora? E CLT. agora? Agora, claro, a gente faz as audiências e tudo mais, né? Na época, né? E agora, como é que vai ser? Sim. E hoje a gente faz tudo já mais de olhos fechados. E aí, assim, a minha grande felicidade que eu tive, que eu gostei, e eu sei que é uma coisa que se considera penoso, né? Especialmente para mulher, né? Que são as viagens pelo interior, as cidades por onde eu passei, né? Eu realmente fui muito feliz assim na minha trajetória. Passei por cidades incríveis, conheci pessoas incríveis, né? E isso me ajudou a crescer muito como pessoa e como magistrada, né? Então, E sabe, cada é uma cidade que a coisa gente passa, né, Desirê, a gente leva um pouquinho, né, das pessoas que a leva um gente pouquinho. conhece. É verdade. A gente dividiu muitas cidades, né? Florianópolis, Verdade. Criciúma, Blumenau. Você saiu ou entrava? Você saiu ou Eu entrava? saía, a Desirê vinha, eu saía e vinha. Mas lá em Blumenau a gente ainda compatibilizou um tempo juntas, porque tu estavas em Timbó e eu em Isso, Blumenau, é né? verdade. E a gente conseguiu conciliar amigos, Muitos de colégio, nossos amigos, né? É filhos. verdade. Então foi um Foi muito período de muita bacana aquele alegria. período. É verdade, Foi um foi de muita período de alegria. muita felicidade. Tenho muitas saudades desse tempo em Blumenau. Exato. Muito, Então muito foi importante. assim a minha trajetória. Eu ainda consegui fazer pós-graduação, né? Fiz o meu mestrado, tinha 2 filhos pequenos, acho que o Guilherme tinha 4, a Luísa tinha 2 anos na época, quando eu fiz o meu mestrado, e nunca é fácil, né? Não, E não é. dava aula, e sempre gostei de dar aula. E tem sido essa minha dedicação desde então. Né? Blumenau Ah, foi uma cidade, Criciúma foi uma cidade muito maravilhosa, que eu tive anos muito bons também como é. professora titular, né? Adoro. Hum. E Blumenau também, assim, muitos amigos, muitos momentos felizes. E agora Florianópolis, né? Que E agora Floripa, é... Agora estamos por tá aqui, né? começando. Estamos juntas agora, né, Bê? Estamos pegando Juntos, juntas. É verdade. verdade. Então, Desirê, já adentrando no tema, eu queria que a gente começasse falando de alguns desafios que tu já mencionasse aqui, que as mulheres ainda têm hoje nessas relações de trabalho. A gente sabe que não é fácil, como a Débora falou no início, como tu já mencionaste, a gente compatibilizar esses papéis, e principalmente nós, né? A gente fala de cadeira, porque compatibilizar maternidade, magistratura, agora em tempos de pandemia, casa, isso aqui, não é fácil, né? É E verdade. aí Olha, as mulheres ainda sofrem, ainda hoje, né, em pleno 2020, com essas questões ligadas ao assédio sexual, né? E aí eu queria que tu definisse o que é o assédio sexual e como ele é caracterizado no ambiente de trabalho, porque a gente sabe que a par de ser um crime, né, artigo 216-A do Código Penal, ele tem características muito diferentes na relação de trabalho. Então, se tu puderes falar um pouquinho disso para a gente começar. certo. Bea, então, né, eu até quando a gente se combinou de falar sobre essa live, eu me lembrei muito do início do livro da Simone, né, da Simone de Beauvoir, que ela dizia, gente, eu estou irritada, irritante esse tema para mulher, é irritante Sim, ter que falar de mulher, porque depois de todo esse movimento feminista, evolução, mas será que ainda tem alguma coisa a se falar, né, sobre as mulheres? Será que ainda é necessário falar alguma coisa sobre as mulheres, né? E a Simone, ela resolveu escrever esse livro, né, que é O Segundo Sexo, em torno da mulher, porque ela diz no livro dela que ela viu muita coisa sendo absurda, sendo falada a respeito das mulheres. E ela ainda estava se referindo na época a um livro chamado, era uma pérola da década de 50, Modern Woman, A Lost Sex, Mulher Moderna, o Sexo Perdido.
Porque a mulher, ela estava perdida. Porque ela tinha interesses próprios. Né? E como ela tinha interesses próprios, a mulher naquela época, na década de 60, estava querendo começar a trabalhar, ter uma vida própria, ter interesses próprios, ter uma agenda própria, ela era culpada por todas as neuroses e distúrbios psiquiátricos dos filhos, dos maridos, né? Das avós, dos entes familiares, todo mundo que estava. Era o modern, era, né, o pelvis do Imagina. sexo perdido. E a gente vê que isso ainda é uma realidade em muitos casos. E eu falo isso porque isso é uma coisa muito cara, né, a nós mulheres, porque ainda tem muita cobrança pelo fato de você ter uma agenda sua de interesse, Sim. ter uma agenda de trabalho, que você não vai ser uma mamãe, você não vai conseguir ser uma boa mãe, que você tem, né, não vai conseguir uma boa filha, não vai conseguir ser uma boa esposa, que isso é uma obrigação sua, que isso é um ser dever perfeita, seu, né? Tem que ser perfeita para dar conta de tudo. Né? E isso era um livro, né, que se propunha científico, que não tinha nada de científico, era um fake news da época, da década de 60, porque não se baseava em zero dados, né? Não tinha zero dados. Né? E ele gostaria, o que ele expressava era um desejo muito conservador, né, que tinha na época, de caracterizar a mulher, né, que ela deveria, era obrigação dela, ser uma pessoa frívola, sem muito interesse, só interesse de casa, consumista, sem muita opinião, sem muita inteligência, cuja função seria servir ao marido, cuidar dos filhos e não ter outro. Uma Amélia, né? Uma Amélia, como a gente definiu. Uma Amélia. Né? Então, isso é muito cruel com a mulher quando tu pensa na alternativa. Qual é que é a alternativa? Né? Qual é que é o oposto? Né? O oposto é que, se a mulher está dentro de casa e ela não tem agenda, ela não tem, né? O homem tem toda a agenda. Então, o homem, então incumbiria o homem que é o provedor. Que ele iria viajar, que ele vai passear, que ele vai atender a agenda dele, etc. Que ele vai expandir os horizontes, que ele vai, né? Enquanto que a mulher seria reservado esse outro papel, que é um papel submisso, um papel, né? E aí, o que aconteceu foi que isso aí foi posteriormente denunciado pela Beth Friedan, que escreveu um livro bem interessante chamado A Mística Feminina. Né, em que ela aborda que as mulheres que resolveram embarcar nessa, né, do eu uso rosa, aqueles negócios, assim, embarcar de vez nessa de não ter uma agenda pessoal, ter uma agenda só voltada para dentro de casa, né? Somente isso, elas, né, que resolveram não ter voz para absolutamente nada e, né, algumas delas eram muito, uma grande maioria delas, e aí ela fez um estudo científico, eram muito infelizes, né, porque era coisa da década de 60, tinha muito alcoolismo entre as mulheres, muita depressão entre as mulheres, muito, né? Então, né, que o fato de se negar a mulher, de querer enquadrar a mulher num papelzinho, numa caixinha, né? Numa caixinha, né? E isso estava fazendo as mulheres infelizes, estava fazendo as famílias infelizes, que enquadrar era, né? Mas o que é interessante nisso, e aí, claro, né? E o que a Simone pergunta é, afinal de contas, né? O que é ser mulher? Ser mulher é ser isso? Ser mulher é servir? Ser mulher é não ter agenda? Ser mulher é viver para a família? Né? O que é ser mulher, né? E o que é interessante disso para a nossa questão de abuso, na questão das relações de trabalho, é a percepção de que não se nega que existem diferenças, né, entre biológicas, né, e hormonais entre homens e mulheres. Né? E até é bastante engraçado no caso, pessoas do sexo feminino e pessoas do sexo masculino. E no caso, até a Simone tem um debate bem interessante com a Dorothy Park, porque a Simone, ela entende que não teria porquê, porque a Dorothy Park, por ela, diria, o certo era que todo mundo fosse ser humano, né? E não houvesse, né? Mas a Simone entende que isso seria negar as singularidades, né? Porque todo mundo é ser humano. Também as pessoas brancas, japonesas, né? Cristãs, protestantes, todos são seres humanos, mas existem sim singularidades, você precisa identificar de onde está vindo a fala também, né? Então ela tinha uma certa reserva com relação a isso. Que existe, sim, diferenças biológicas, mas até o jeito como a gente vê as biológicas mostra que existe um preconceito contra a mulher, né? Por quê? Porque a gente vê assim, que a mulher tem, por exemplo, úteros e ovários, né? Mas a parte do pressuposto que os homens terem, né? Pênis, também tem pênis, testículos, né? Então, os homens eles seriam o correto, né? O homem é o padrão e a mulher é uma distorção, né? E é visto no fundo biológico como se fosse, digamos assim, um cargo. É visto como se fosse um fardo. O corpo feminino é um fardo.
corpo feminino, as coisas, os hormônios da mulher são fardo. É comum você dizer, que essa ela está com TPM. Sim. Né? Como se os homens não tivessem também testosterona, né? Sim, a verdade. mulher, se ela fala alguma coisa, comenta alguma coisa, porque você está sendo agressiva, né? É louca, e às vezes, né? os homens... É louca, a gente desqualifica para louca, porque se tu queres defender com veemência, é louca. É louca, tá com raiva, tá no TPM. Raivosa, louca. Raivosa. E quando a gente acha normal, né? Que um homem seja agressivo. Agora nós tivemos um episódio triste, terrível, né? Coitado de um desembargador lá, enfim, horroroso, que o homem é extremamente agressivo e ninguém questiona, ninguém diz assim, ele tá de TPM, sei lá, no caso. É uma crise de testosterona. Ele tava assim porque ele brigou com a mulher. É louco, não, né? Quer dizer, é como se ele estivesse no direito de ser agressivo, como se houvesse o direito de ser agressivo, né? Então, o que ela quer colocar e o que eles colocam é essa questão do homem ser o protagonista e a mulher ser o outro. Do homem ser o primeiro sexo, a mulher ser o segundo, né? O homem nessa posição central, porque ele é essencial e a mulher é não essencial. Né? O homem tem um significado, ele é um homem dependente da mulher, e a mulher teria que ter família, tem que ter filho, para poder ser uma mulher, né? E isso, quando você parte do pressuposto que o homem é essencial e a mulher não é essencial, você objetifica a mulher, porque aí parece que ela é um objeto que só serve para servir, que ela tem que ser diminuída, que ela tem que ser menos, porque ela é o segundo, porque ela não é central, porque ela não é essencial, né? Vem disso noções de inferioridade e cuja construção ela é totalmente cultural, porque não existe nada. E eu acho muito interessante do livro da Simone, até vou botar ele aqui, a carinha dela aqui, ó, que ela fala que, na verdade, o que acontece é que não tem nada biológico, né, que justifique isso. Né? O homem tem hormônios, as mulheres têm hormônios, mas o tamanho do cérebro é o mesmo, né? As diferenças são físicas, não interferem nas capacidades, nos conhecimentos, né? Então, que é uma questão realmente cultural, né? Cultural, que já vem desde do cristianismo mesmo, que é a mulher da costela do homem, ou seja, acessória. Né? Platão dizia que agradecia primeiro por ter sido criado livre e não escravo, e depois por ter sido nascido homem e não mulher. Né? Porque a época dele era esse o pensamento corrente. Era para reproduzir, né, essa ideia de que a mulher ela é inferior, né? Que teria alguma coisa dentro dela que a tornaria inferior, né? Santo Agostinho dizia: a mulher é um animal que não é nem firme nem estável, por isso que ela tem que ser subordinada ao homem. Isso tem a ver também com questão da propriedade, né? Quando o homem descobriu que ele tinha influência, né, no nascimento dos filhos e resolveu deter as propriedades. Então, ele queria controlar a sexualidade da mulher, que é justamente para definir quem vão ser os herdeiros, né? Então, é todo esse arcabouço cultural que já vem desde o Adão e Eva, que vem de Platão, que vem do Marx, que vem de tudo isso, e que nem a Revolução Francesa conseguiu implantar a igualdade de gênero. Né? Porque na Revolução Francesa teve a Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão, né? Que era contra as diferenças de classe, né? Contra os nobres, né? Para que todos virassem cidadãos. E também teve uma feminista, a Olympe de Gouges, né? E ela criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Porque ela queria assim, que houvesse dizer que não está certo a história de Revolução Francesa, que isso é igualdade para homem. Tinha que ser igualdade para homem e para mulher. E adivinha o que deu com ela, B? Deve ter sido queimada viva. Foi decapitada. Decapitada, né? Foi decapitada, porque, né, mesmo dentro do movimento libertário, como a Revolução Francesa, né, a mulher não conseguia uma igualdade de direitos, né? E o que vai realmente libertar a mulher, né, e talvez por isso que as feministas tenham tanto apreço pelo trabalho, né, vai ser justamente a Revolução Industrial e a inserção, né, da mulher no mercado de trabalho, que a mulher vai para o mercado de trabalho e percebe que ela pode ter uma agenda, que os filhos não vão morrer por ela estar trabalhando, que os filhos vão conseguir se criar, né? Quer dizer, que ao contrário, né? Tem uma mãe realizada em casa. Vai ter uma mãe realizada em casa, que as famílias muito autoritárias é que fazem mal, né? Sim.
E aí, a partir daí é que vem, né? A OIT tem um papel muito importante nisso, né? Na igualdade de remuneração, no amparo à maternidade, Convenção Convenção 100, de Belém, né? É, a convenção que eu mais gosto é uma que é de 1981 e só foi assinado pelo Brasil em 2012, que é a Imagina, há Convenção... 8 anos, né? 8 anos atrás. Que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, porque ali tem uma coisa muito interessante que fala sobre a divisão, né, que o Estado deveria promover políticas de divisão das tarefas, né, e das obrigações da maternidade entre homens e mulheres. Está conseguindo me escutar, Bia? Sim, estou sim. Entre homens e mulheres. Quer dizer que ali tem um dispositivo muito interessante que nós não pensamos. E, por exemplo, a nossa legislação, quando fala na licença maternidade, né? Por que não poderia ser facultado, por exemplo, uma licença maternidade compartilhada? Claro. Né? Será que são, né? Será que não há um jeito de a gente, né? Porque uma licença paternidade de 20 dias, né? Ou uma licença contrapartida, paternidade uma de maior. 100, é absurdo. E a gente sabe que em países desenvolvidos já existe isso, já se faz isso. Isso já existe, né? Então, o que acontece? Junto desse caldo cultural, tem o próprio caldo legislativo, né? Porque, olha só, no Brasil, pelo Código Civil de 1916, a mulher era incapaz. A mulher não poderia nem ao menos trabalhar, né? A CLT vem em direito ao voto foi em 1932 só, né? 32, a CLT vem em 1943, mas condiciona o trabalho da a concordância do marido. Né? Porque a mulher não pode ter agenda. Né? Ela não pode ter trabalho, ela não pode fazer compras, ela não pode, sabe, ter liberdade para fazer as coisas, né? E apenas em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, é que a mulher fica livre dessa necessidade de autorização para trabalhar, para, né, exercer, acaba com essa história da semi-incapacidade da mulher, né? Então, o que nós estamos falando no Brasil é de uma realidade de tentativa de igualar direitos que tem quanto tempo? Né? 60 para 2020? 60 anos, né? Praticamente 60 anos, menos, acho que 50 anos, de 50 a 60. Né? E isso é terrível para nós, né? Mulheres, né? Porque isso está embrenhado dentro da sociedade, né? Então, quando a gente fala em assédio, a gente vai lembrar disso muito, assim, que tem uma noção, que tem algo que está dentro da cultura que busca inferiorizar a mulher, que busca colocar a mulher como um objeto que está a serviço, que busca colocar a mulher como uma pessoa menor, menos capaz. A gente ainda tem o Casagrande Senzala em relação ao homem e à mulher. Existe ainda, né? Guardadas as comparações, ainda existe. Então, aí, o que a gente vai ver com as dificuldades que a mulher tem para acessar o mercado de trabalho, né? As dificuldades são, por exemplo, a de formação, né? Porque o que acontece? Por incrível que pareça, ainda a nossa formação, às vezes, muitas da nossa formação prepara a mulher para empregos ou profissões diferentes, né? De acordo com o gênero. Tem profissões que são mais de mulher, tem profissões que são mais de homem. Verdade. Se ouve até hoje, né? Sim, nas faculdades fala, né? Enfermagem, né? Enfermagem, tem um homem, nutrição tem, né? Que é coisa de mulher, psicologia, né? Aí às vezes a pessoa diz, eu quero ser médica, você é médico ortopedista. Mas não, mas ser médico ortopedista é coisa de homem, porque mulher não tem estômago para ser médico ortopedista. Sim, né? até dentro da magistratura, né, Desirê? O juíza criminal, não, isso não é bom, né? Juíza criminal, não. Juíza criminal não serve, né? E tem também eu tinha uma amiga daqui, que foi minha ginecologista durante muitos anos, até posso falar, a doutora Cazuê Arada Ribeiro. Sim, a Cazuê, sim. Fez o parto dos nossos filhos, né? Dos mais dos meus, filhos, primeiro e segundo. A Cazuê falava assim, meu Deus, o meu sonho era ser cirurgiã. Porque ela tinha uma habilidade, né? Sim, mas ela era excelente. Médico, cirurgião é coisa de homem. Na minha época, poucas mulheres na USP. Então, nós estamos falando e ela tem 60 e poucos anos, né, Desirê? Não é tão velha assim atrás. Não, nenhuma geração atrás, ela não disse assim, olha, se você gosta de operar, você tem que ser ginecologista obstetra. Claro, porque a única coisa que a mulher pode ser é ginecologista obstetra. A mulher não pode ser cirurgião, coisas de homens. Então, tem esse problema na formação. Tem o problema no acesso profissional mesmo, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, a maior parte das mulheres, no final das contas, terminam por estar ligadas a atividades que têm relação com a casa, né? Tem muitas mulheres, por exemplo, né? Vai da formação para o acesso.
né, que são secretária, balconista, cozinheira, faxineira, servente, lavadeira, costureira, né? O pessoal Sim. chama isso de segregação horizontal da mulher, que ela pela formação dela, ela é destinada a funções que A assim são esse meio tipo parecidas de... com a de casa, Sim. Uhum. né? Que não E exige uma qualificação maior também, que né? não exige uma Não, é, qualificação, que são mal é, remunerados. Então, assim, se você vai sim, ser para ser médica, você não vai ser cirurgiã, né? claro, Você não vai ser médica. Né? Ainda sim, os médicos, cirurgiões são a maioria. Você vai ser, sei sim, lá, né? Uma outra função, auxiliar de enfermagem, etc. Né? Que seriam funções sim, mais ligadas a cuidado, que seriam aquelas funções que são daquele livro de Modern Woman, lá, Sex, que é é, naquela época em que a mulher, né, estava ali para servir, para, né, não poderia ter opiniões, poderia, né, se desenvolver, né, como mulher, uhum, como ter uma agenda, ter uma aspiração forte profissional, né, porque sim, a cirurgia é uma aspiração forte profissional, né? E existem obstáculos da mulher, então, na formação, obstáculos da mulher no tipo de função que ela vai se exercer, e obstáculos na mulher na manutenção do emprego, né? uhum, Então, que estão relacionadas às funções reprodutivas da mulher, que são sim, funções, né? Que não deveriam, uhum, que poderiam até, algumas, não, digamos, a gestação em si, mas parte das licenças e responsabilidades poderiam ser um pouco mais compartilhadas, né? Tem aham, dificuldades relativas à dupla jornada, porque nós achamos que nós ainda temos que cumprir aquele é, papel fica no imaginário, que né? já não é nem mais dupla, né, dizer, já é tripla, né, Já já é tá triplo. no E tripla tu já, sabes como é que isso prejudica? As mulheres profissionais falaram que impede elas de fazer networking, porque a não mulher não tem imagino, tempo para é, relacionamento social, né? Eu não, sempre e não digo só que isso, né? Eu fico pensando, naquela live que eu fiz com a ministra Adelaide, eu mencionei uma pesquisa que foi feita na USP, a partir de grupos de alunos na USP, né? Que é sim, uma das maiores faculdades do Brasil, da América Latina, as alunas disse que se sentiam intimidadas em levantar a mão para fazer uma pergunta, porque tu era nossa, sempre objeto de, né? E aí eles foram desenvolvendo, isso virou uma tese de doutorado de uma professora, e aí eles começaram a ver que não havia espaço de fala para alunas meninas, né? E isso já começa lá na faculdade, numa faculdade de ponta como a USP. E aí eles foram vendo que no curso de Direito da USP, eles têm várias salas com nomes que homenageiam grandes juristas, e não tinha uma jurista mulher que era homenageada. E a partir desta constatação, dessa tese de doutorado, eles nomearam uma sala, a da Pellegrini e Grinove, né? Então, tu sim, vê, na USP, há poucos anos há atrás, poucos né? anos atrás, que vem, né, em decorrência de toda essa É, nossa realidade, né? sim, Então, assim, as mulheres, elas sofrem muito com isso de não fazer a dupla jornada também, não conseguirem fazer seu networking, não conseguir fazer o relacionamento de sucesso. Né? O homem sempre tem um joguinho de futebol, eu vi falando isso, quem me sabe, me conhece, verdade. é o joguinho de futebol, vai lá, é o show da O churrasco, testosterona, né? O churrasco da churrasco semana, o dos joguinho de homens, é o show da futebol. testosterona, etc. Né? Com as mulheres é mais difícil, né? Esse tipo de coisa acontecer, Sim, até porque muitas vezes tem que se relacionar com os homens, né? O que dificulta a progressão, falta de afinidades, e também tem problema dos preconceitos no trabalho, né? As políticas empresariais privilegiam os homens, né? Os homens uhum. estatisticamente ganham mais que as mulheres para fazer as mesmas funções. Os postos Ainda de mando são designados para o homem. Ó, só essa estatística: 10 cargos executivos em grandes empresas, apenas um é ocupado por mulher. é A muito nível de pouco, gerência, 8 homens, 2 são mulheres. Né? muito E pouco, né? chefia, 7 são de homens e 3 são de mulheres. Né? Uhum. E um pouco dessa ideia decorre um pouco dessa discriminação quanto a postos de chefia tem a ver com a ideia, um preconceito que existe, porque é tudo cultural, não existe assim, nada biológico que determine isso, né? Sim. De que as mulheres são muito vazinhas. Por isso que elas não podem E ser ao chefes. contrário, né, Desirê, eu vejo assim que uma mulher, a gente tem características muito próprias, né? No Sim, gerir, a gente que ocupa cargos de chefia, a gente sabe disso. E a gente consegue ir além ainda. Claro que homem é de uma forma, homens são muito objetivos, mulheres a gente tem, né? Eu me lembro que quando eu cheguei em Criciúma, a equipe ali da primeira vara acho que tinha 2 homens e 13 mulheres. Então era aquilo, tinha dia mesmo que tu chegava lá, a gente brincava, tá todo mundo de TPM, né? Porque aquele monte de mulher conversando e tudo mais. Mas eu digo, a gente tem uma forma de gerir muito distinta, de se preocupar com o funcionário, com a família do funcionário, como é que tá, como é que não tá,
né? E isso é visto, E essa diversidade é bacana, né? é Entre bacana, homens e e ela mulheres. é vista com desconfiança pelas Sim, empresas, né? Porque elas entendem que está sendo boazinha, né? Que absolutamente não tem sim. nada a ver, né? Que você pode É. dizer de metas, de já cumprimento de trabalho, etc, né? Mesmo se preocupando com as pessoas. Deveria ser visto Sendo como um humana, né? plus, Sendo carinhosa, né? né? Deveria ser o plus, deveria É. ser a vantagem, não é encarado. Né? Acha-se que as Uhum. mulheres são pouco competitivas. E quando as mulheres resolvem ser pouco competitivas, elas são agressivas. E Sim, aí já não são loucas. mais mulheres. Então, é uma É, coisa assim, esquizofrênica para a agressivas. É. mulher. Né? Sim. Esquizofrênica. Né? E as mulheres são muito assediadas. Né? Uhum. O assédio, a mulher sofre muito assédio moral. Isso também é um obstáculo para ela manter o emprego. Né? Sim, Então, assim, é o que se fala hoje, a mulherada fala da mais moderna, né? Que é o man interrupting. Né? Que sim. a mulher está falando, a mulher não chega a É. terminar de. Né? É impressionante. O homem não é tão inteligente, fala horas e horas lá, ninguém diz É. nada. A mulher fala, e o cara tem que levantar a mão e interromper. Olha, você está falando demais. Tu lembra que a Né? ministra Adelaide falou nos próprios tribunais, que ela notou, que quando é um ministro relator, um desembargador relator, homem, e aborda, bom, o TST tem 22 homens e 5 mulheres, 5 ministras mulheres. Ela diz, quando uma mulher levanta a tese, tá, aí o homem levanta a mesma tese, com palavras distintas, e isso é visto, isso é recebido de uma forma completamente distinta. Então, quer dizer, no nosso próprio meio, né, em que É, gênero não deveria importar, né? porque não tem uma razão para distinção também, né? Sim, É isso aí não, se chama bropriating, que é é, quando a mulher dá uma ideia e ninguém dá sim. bola. Mas aí o homem que está lá quietinho, não teve ideia, pega a ideia da mulher e sugere, e é ele que leva É, o prêmio é, pela ideia, essa né? tem, na gestão do Obama, eles disseram que era shine theory, né? Teoria brilhante. Ou seja, as mulheres, quando tinha na gestão da presidência do Obama, quando uma mulher dava uma ideia diferente no governo, todas as outras replicavam essa ideia para que essa ideia não fosse roubada, vamos dizer assim, por um homem. Não fosse Então, tu vê, roubada, é, né? Porque era uma coisa que, né? Aí a mulher ela, né, se sente intimidada, né? Porque ela fala, ninguém presta atenção, ela é interrompida, é verdade. né? Existe muito mansplaining, o homem quer explicar Sim. para ela, né? Porque ela não Não seria capaz de entendesse, entender não era bem isso, aquele né? Não era bem resquício de isso, né? 1916, que a mulher agora é incapaz, que não tem fundamento nenhum, né? E uma coisa assim que eu tenho observado que acontece muito frequentemente, que eu acho terrível, é o tal gaslighting, É, o né? gaslighting é horrível. É, Que gaslighting. é o abuso psicológico. E isso eu já peguei em casos meus, né? Sim, Que leva a mulher a achar que enlouqueceu, né? Que está é. equivocada Esse é o mais sobre um cruel, né? assunto que está É, originalmente certo. Então, já é de fazer a mulher duvidar do seu senso de percepção, do seu raciocínio, das suas memórias, da sua sanidade. Ela expressa por palavras como: ah, você está exagerando, para de surtar, você está uhum, louca, não aceita nem brincadeira, guria, isso é só uma é. brincadeira. Você está muito agressiva hoje. O que foi? Brigou com o marido? Tudo isso aí é um abuso psicológico para tentar convencer a mulher de que ela, né, não tem a percepção. Não tem... Isso é Que uma ela é coisa cruel, porque inferior, né? ela é É. inferior. E que eu vejo nos processos, né? Nos A gente processos, pega né? muito. É. E o assédio Lembra que eu sexual comentei sempre com está muito você? ligado ao assédio moral, né, Desirê? A gente vê Ele muito é uma assim. modalidade de É, assédio ele é uma moral com a modalidade, mas a conotação gente vê sexual. que ele começa e aí vai se desenvolvendo de uma forma que evolui até para, né, para um assédio moral. Mas eu É, queria, para a gente seguir aqui, Desirê, só para a gente falar, eu acho que era importante destacar aqui a questão de que não necessariamente no ambiente de trabalho ele existe só da chefia para o subordinado, né? isso. Então, falar um pouquinho do assédio vertical e do horizontal, que eu Então, acho e que é aí o que acontece? Eu acho que a pior forma de discriminação contra a mulher, de ataque à mulher, de ataque assim à manutenção do trabalho da mulher é o assédio sexual. Né? O assédio sexual é o pior de todos. O assédio sexual é quando uma pessoa faz investidas de natureza sexual que não são desejadas, são repelidas, né? E ele fica insistindo naquela conduta. E esse assédio sexual ele pode ser tanto o vertical quanto o horizontal, ou seja, feito pelo superior hierárquico, quanto pode ser também feito por colegas de trabalho. Então, nós falamos que existem dois tipos de assédio sexual, né? O por chantagem e o por intimidação. O por Uhum. chantagem, ele sempre presume uma posição hierárquica superior, quando então, em troca de favores sexuais, o patrão solicita
né? Vai dizer, vou te dar uma promoção, ou então eu vou te Mas avaliar é bem, ou vou te isso. avaliar mal, né? Sim. Ou vou te avaliar bem, ou vou te avaliar mal. E isso é ligado à ideia de inferioridade da mulher, né? Que ela vai poder aceitar isso sem ficar ficando calada, porque ela está ali para servir, né? E Sim. o assédio sexual, que é o assédio sexual ambiental, né? Ele é um assédio sexual que é realizado pelos próprios companheiros de trabalho, pelos próprios companheiros de Uhum. trabalho, ou não, né? Não necessariamente, mas normalmente pelos próprios companheiros de trabalho, que não envolve o abuso de autoridade, né? Sim. E tem até um assédio sexual bem interessante, nessa assédio sexual por intimidação, que às vezes é um grupo de homens que assedia sexualmente a mulher para excluir. Por isso que eu digo que existe muita proximidade do assédio moral com o assédio sexual. Sim. Teve em 1998, acho que eram as operadoras da United, Uhum. que os homens se reuniram porque elas não queriam mais operadoras de voo. Aí eles Uhum. faziam só piadinhas de cunho sexual Sim. no ambiente de trabalho. Toda vez que a mulher chegava, eles ficavam, né, abusando, fazendo Sim. piadas, se Eu, fechando, eu, rindo. eu peguei um processo particularmente assim em São José, que era uma grande rede assim, de restaurantes, grande, grande mesmo, grande. E a moça era uma moça muito humilde do interior, né? Tanto que o depoimento dela todo foi chorando. Foi bem difícil, assim. E eu fiquei muito feliz de ser mulher naquela hora, para colher esse depoimento, com sensibilidade, né? E então era assim: o chefe era tio de um dos atendentes ali da loja, da qual ela fazia parte, e ele dava em cima da menina, claro, e mostrava fotos do pênis dele. Isso, assim, em pleno centro de São José, não era uma oficina de beira de estrada. E aí todos se reuniam para, sabe? Porque eu fui no motel. E também ela era uma das únicas meninas. E o depoimento de uma única testemunha, que era uma colega, que era uma guria forte, sabe? Assim, foi tão robusto, assim, que aquilo ali foi. Todo mundo saiu da sala feliz ali, porque ela conseguiu demonstrar a forma de assédio, como era feito, mas era uma coisa assim inacreditável. Inacreditável. Eu Que coloquei na nós minha jogadores. sentença. Não, e o cara se acha também, né? Para achar que, né, a Sim, foto do pênis dele, né? Ia agradar, né? A mulher, né? Quer dizer, e com certeza era Photoshop, falsificado, enfim, mas isso é brincadeirinha, né? É um assunto sério. Mas, é, enfim, o que eu quero dizer é que, na verdade, os jogadores têm que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem sempre a tendência de mostrar a mulher como o outro sem razão. Porque o sim, protagonista é o homem, né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu ouço muito falar. Mas, doutora, mas ele é um homem casado, tem, sei é. lá, 50 anos. Por Tá que ele iria enraizado, assediar né? uma É do moça de homem, né? 18 anos que É, parece a Sharon Stone? Né? Por sim, quê? Né? Uma pessoa é, decente. Como se a coitada da guria não fosse decente. Né? é, Então, a gente tem que ter... exatamente. Na hora, a gente nunca deve, numa ação de assédio sexual, a gente nunca deve duvidar da mulher, né? É. A gente não deve Não, duvidar da aqui, ó, mulher e não deve duvidar dele. Não A deve achar Priscila que ela falou é aqui, ó, isso faz pré-julgar que toda a ela é covarde. diferença. A acolhida das mulheres. Eu acho que é exatamente Acolhida, isso, exato. acolher, Não acolher. deve pré-julgar, né, que a mulher não vai É, ter razão. Né? Eu sim. acho que a gente tem que estar consciente de que a mulher é o outro, segundo sexo, a inferiorizada, que né, deve ser a mais fraca, que, né? E que Uhum. tem sempre que se justificar, tem que estar sempre se justificando, porque ela, né? Então, que a gente não Sim. deve ter esse pré-julgamento de achar que ela está sempre errada. Tem que ser uma acolhida realmente, né? É, Sem duvidar verdade. dela, sem E duvidar dele. aqui a gente já entra, inclusive, nisso, como tu falaste, o meio ambiente de trabalho tem que ser sadio, né? E isso inclui a promoção, então, pelo empregador, de um meio ambiente em que estimule a urbanidade e o respeito da chefia para os subordinados e entre os colegas, né? É. E como é que o empregador pode promover esse meio ambiente sadio, levando em conta especificamente, que a gente está falando aqui, das mulheres que são tão discriminadas ainda em função do gênero? Na verdade, eu até gostei muito dessa história do compliance, né? Porque o que é o Uhum, compliance? Compliance é a empresa se comportar de acordo com padrões éticos, regulamentos internos, externos, né? E o objetivo do compliance é que esses riscos eles sejam minimizados. E o uhum, compliance ele envolve uma série de posturas, né, da uhum, empresa. Por exemplo, ela tem que ter um código de ética claro, né? Tem que treinar as pessoas sobre esse código de ética, falar, né?
que não aceita É, discriminação de porque eu, eu, gênero, eu que sempre não ponho nas aceita. sentenças, né? Dizer, não adianta cartilha, não adianta compliance, não adianta campanha se tu não colocas, não há efetivas na prática. Não Não é viva a treina os prática. funcionários e Criando não. canais internos de denúncias onde as mulheres Sim, são acreditadas. Eu sempre pergunto nas empresas: você tem um canal um de reclamação? Você tem um 0800, compliance? é, Porque a empresa sim, diz: isso nunca vai acontecer na minha empresa. Minha empresa é séria, minha empresa... Eu acredito nisso, mas se ela é claro, assim, ela tem que demonstrar, né, que ela claro. tem, né, e que ela vê com maus olhos deixar de cumprir, né, que não é bem visto o mansplaining, que não é bem visto a discriminação, que não é bem visto, né, a interrupção das mulheres, que o assédio Eu não acho é assim, é aceitável. Ele é tolerância zero, crime, né? É é tolerância tolerância zero para zero. discriminação. É. Explicar, né? As pessoas têm vergonha de explicar. Eu acredito que Uhum, isso vem justamente dessa nossa cultura patriarcal, dessa cultura uhum. machista. E eu vou te contar um caso, já começando já a contar os nossos casos, que é absolutamente inacreditável, né? Meu filho agora está querendo fazer letras lá na Na UFRJ. UERJ? Na UERJ? Na UFRJ. Aí eu falei para Ah, ele, meu filho, eu já vou te dar uma ideia para uma novela da Globo, porque é inacreditável. Então, eu peguei um caso que você não vai acreditar. Era assim, ó, o rapaz, né, um rapaz novo, né, que é mais inacreditável ainda, porque a gente sempre espera que o rapaz novo seja mais progressista e sim. não menos, né? O rapaz novo, ele foi nomeado, né, para ser International Manager em Washington, por uma grande multinacional aqui da nossa região, né? E aí ele comprou lá os passaportes e tudo, etc, e não sei o que e tal. E para ir com a mulher, casou e não sei o que, pô, eu vou ganhar US$ 120 mil e tal, etc, né? Por ano e não sei o quê. E ele tinha, o último compromisso, ele ia viajar dia 10 de janeiro. O último compromisso dele, dia 20 de dezembro, era a festa de final de ano da empresa. Aí ele deixou a mulher em casa e foi para a festa de final de ano da empresa. Olha só o que ele fez. Nessa festa de final de ano da empresa, ele assediou uma estagiária. Ele chegou na estagiária, passou a mão na cintura da estagiária e ficou dizendo para ela: eu quero te proteger, né? E ela falou: eu não quero ser protegida, eu não preciso ser protegida, né? Uhum. Aí ele falou: ah, então chupa aqui, uma coisa assim, né? Ai, E aí ele tentou uma hora colocar à força alimentos dentro da boca dela e não sei o quê, passando, né? E, um absurdo. Nisso chegou, a Cedio Guria estava assim muito constrangida, terrivelmente constrangida. E aí chegou um trainee e disse: pô, né? Um trainee, né? A colega dela, chega, né? para com isso que a guria, né? E o homem foi lá e deu uma porrada no trainee. Ai, Nisso, chegou o chefe dele e disse: cara, para com isso. Aí ele ficou meio mal-humorado e, né? Ah, mas ele bebeu mais um pouco, o trainee passou de novo, ele foi lá e pegou o trainee de novo. E aí veio o chefe dele, né? O chefe dele lá, e ele pegou, estrangulou o chefe dele, meu jogou Deus, o chefe dele. adivinha? Meu Aí o Deus chefe do dele, céu. apesar disso tudo, né? Colocou ele dentro de um táxi e mandou ele para casa. E aí aconteceu o que no outro dia? Né? Claro Nesse que ele meio não tempo, foi mais viajar para Washington, né? foi Imagino, né? Que não despedido, tenha foi sido despedido. promovido. Por quê? Porque, é óbvio, ele, né, ainda por cima veio mais denúncias de 3 mulheres que disseram que se sentiram Claro. assediadas por ele, inclusive porque ele colocou a mão de uma delas no peito nu dele, na festa, porque ele já tinha tirado a camisa, né? Então, quer dizer, né? É, Olha, mas um homem, um executivo, né, de uma sim. empresa, A mas o gente que ele recebeu imagina, né? Que se qualificou, galgou esse posto, vai para fora galgou do esse país. posto, vai para fora É, do país, né? e Aí eu até essa coloquei na minha vergonha sentença foi que bom, foi, né, né? para a empresa ver, porque se ele fizesse isso nos Estados Unidos, ele ia ser preso. Ia ser preso, né? Então, para ver como o Brasil, primeiro, é leniente É, leniente, né? Com o assédio uhum, sexual de mulheres, é leniente verdade. com o comportamento agressivo dos homens. Ninguém disse que ele estava de TPM, né? É Sim. leniente com o comportamento agressivo dos homens, é Mas leniente com ainda o que a assédio empresa o sexual. despediu, né, Desirê? Porque em muitos casos a gente vê Por que quê? quem é despedida é a menina, né? E era um É, evento, e era um é. evento e era uma questão de compliance, Bea. Porque, na verdade, o que Uhum, acontece? A empresa não compactua com práticas de assédio, nem que seja em festa de empresa. Não uhum. compactua com esse tipo de Claro, abuso em cima das mulheres, de claro. abuso em cima de inferiores hierárquicos, de É, abuso com os próprios chefes, né? Eu até ri porque eu sim. botei assim na minha decisão, né?
que determinadas funções, óbvio que de uma forma geral todas as funções, mas digamos algumas funções, como de executivo, são funções assim que não comportam, né, esse tipo de coisa. Não. Seria a mesma coisa, por exemplo, que eu chegasse numa festa do tribunal, né, Sim. cantasse o assessor, batesse na estagiária e estrangulasse o desembargador, né? Quer dizer, vou estrangular o desembargador, cantasse o assessor, batesse na estagiária. Essa sentença deve ser épica, né? Essa sentença assim, meu Deus do céu, né? Aí ele me contando, né? Eu lá ouvindo ele, né? Sim. Aí ele me contando, eu assim, você fez o quê? Não, mas tu não Não, pode, não acredito, né? eu não acredito. Ele estava querendo a perda de uma chance, porque afinal de contas ele tinha feito todos os preparos. Imagina, a perda de uma chance autocombustão ali, né? Pode dizer. Né? Meu Deus, de assediar as gurias, assim, né? E assim, não, eu ainda condenaria a politicância de má fé ainda, pô. Onde a civil faz tudo isso e ainda vem contar uma história em juizar. Não, eu já condenaria a politicância de má fé. Não, e assim, eu fiquei assim, espantada das meninas terem reagido, né? As mulheres, né? Sim, da empresa. mas é eu que acho que essas gerações mais novas não levam mais desaforo para casa, né? Eu acho Elas que estão sendo criadas por mulheres, eu acho que fortes também, que ensinam isso, né, Desirê? Eu acho que tem a ver também essa confiança com a política de compliance, sabe? Ah, também, com se certeza. a empresa cria um ambiente onde essas virtudes elas são valorizadas, né? Então tem a ver também, né, de a mulher ter coragem de denunciar, de falar, né, daquela que se sentiu ofendida pelo homem ter puxado a mão dela à força e colocado no peito dele, ela pode realmente se contra. Porque ele era vários motivos, né? A nossa sociedade ainda é conservadora, ele era casado, recém-casado, né? A mulher estava grávida, coisa assim. Então, quer dizer, meu Deus, aí a coitada da guria deve ter sentido assim. Inacreditável, né? Inacreditável que isso. E assim, a gente acha que não ocorre, né? Ocorre muito. E nem todas as mulheres entram com uma ação trabalhista. Então, a gente imagina que um pequeno número ainda ingressa com a ação trabalhista, né? E aí a gente já entra aqui na próxima pergunta, dizer como é que as mulheres elas podem identificar isso? Porque, assim, existe uma linha tênue em determinados atos, né? Muitos homens dizem, pô, a gente não pode nem paquerar hoje em dia, que as mulheres já acham que é assédio, a gente sabe que é bem diferente, né? E como as mulheres podem documentar de que deram conhecimento à empresa, porque a gente vê a primeira coisa importante, né? Eu acho que a gente deixar bem claro, é que as mulheres, a empresa tem que ter esse canal, 0800, um e-mail que ela possa denunciar sem se identificar, sério, né? Até para estabelecer essa política de prevenção, de tolerância zero mesmo. E a gente sabe que os atos de assédio muitas vezes acontecem no privado, sem testemunhas, né? De que forma as mulheres podem documentar isso? Na verdade, assim, o limite da paquera, né, é o tipo de ato e o dizer não, né? Tipo, essa mulher não tá gostando. Não é não, né? Sim, é aquela coisa do não é não. Não, às vezes a mulher diz não de uma forma educada, né? Tipo, né? Eu acho que não, né? Para não dizer, pô, seu chato, cai fora, né? Porque aí, se ela diz isso, é agressiva, né? Claro. Aquela coisa do machismo, né? Que está impregnado na nossa sociedade. E se tem ainda uma relação de chefia, é mais complicado ainda isso. Mais complicado né? dizer, ó, cai fora, né? Mas, assim, tem se relatado, assim, é o abuso verbal, né? Frases ofensivas, né? Frases ofensivas o tempo inteiro, né? Comentários sexuais por tudo, exibição de material pornográfico, tudo isso, né? Convites para atos sexuais, né? Prometendo avaliação positiva e tudo, né? O que o pessoal recomenda quando uma mulher é atacada, né? Quando a mulher é atacada, né? É para ela gritar, né? E a mulher, ela é atacada, ela é atacada. Você sabe que eu estou criando uma tipologia de assédio sexual, né? A minha tipologia... tipologia da Desirê, vamos ver lá qual é a tipologia da Desirê. Uma tipologia de assédio. Assim, ó, primeiro, o assédio sexual por exibicionismo, né? Que o homem exibe. Né? O mais famoso é o senhor da capa preta, né? A coitada da funcionária está fechando o caixa do posto de gasolina às 11 horas da noite, aí aparece o patrão com uma capa preta, ele abre a capa e está pelado embaixo, né? Da capa. É o trauma ocular da mulher, né? Porque ela nunca mais se Eu peguei um processo assim. Eu peguei um processo assim que era um senhor contador e a moça disse que entrou na sala e ele estava nu atrás da escrivaninha. Né? Então imagina a cena. Eu peguei um outro caso que o rapaz ele entrou no banheiro da empresa, tirou várias fotos dele, assim, poses sensuais, com o dorso pelado, a braguilha meio aberta, assim, né? Tipo aquele teu que queria exibir as partes sexuais lá. Sim. E aí colocou as fotos dentro do fichário das gurias. Né?
né, das mulheres que trabalhavam dentro da empresa. Quer dizer, uma coisa que absolutamente não tem É, cabimento, né? não, Então, esse é o tem- por exibicionismo. E eu tenho o outro assédio sexual que eu acho que tem é por voyeurismo. Voyeurismo, ah, são sim. voyeurs, né? Esses Uhum. aí, eles não são exibicionistas, eles são escondidos. Eles põem câmeras de Sim. segurança para É, filmar as partes íntimas das uma pessoas, elas câmera trocando como de uma pastilha roupa. de cânfora, né? Desse... Não, e esse ainda cometeu dois pecados, né? Além do assédio sexual, ele cometeu o gaslighting, porque ele Sim, queria dizer que a mulher não sabe a diferença entre uma pastilha de banheiro e uma câmera fotográfica, é né? verdade. Fazendo a coitada da guria tentar se explicar que Mas aquilo ali eram não era uma várias, pastilha. né? E eram várias, Várias, né? não, e aí depois Várias, elas foram no 7, computador 8. dele viram, né? Descobriram as fotos, né? Sim, No sim, computador das fotos. sim. E Então, pastilha quer de dizer, cânfora. o pastilha de cânfora, né? E o terceiro assédio, que eu acho que é o pior, é o assédio de ódio mesmo, né? O assédio de raiva, o assédio de poder. Porque esse assédio é quase um estupro, né? Sim, Eu peguei um caso de uma moça que foi agarrada pelos cabelos. Ela era encarregada de fechar a empresa, foi chamada à noite, porque isso também é uma conduta de assédio bem comum, ser chamada sim. fora do horário do expediente, né, para uma situação de intimidade longe dos olhos dos outros, que, né, a É, mulher porque deve evitar ao máximo ser chamada, né? E é. aí o que aconteceu? Ela foi lá, ela foi agarrada pelos cabelos, ela foi jogada, ela disse que ela achou que ia ser estuprada, e ela ficou uma semana sem um trabalho. E isso é uma coisa interessante, porque a nossa presidente do nosso tribunal, a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, ela tem um livro sobre assédio sexual, Tem. e ela tem uma postura bastante interessante nessa obra, que ela entende que o assédio sexual é assédio de trabalho, Bea, que Uhum. é Ah, doença é. profissional. Pode causar doença E profissional. pode, né? Se a gente pensar que isso pode causar uma síndrome de pânico, um problema de saúde mental mesmo, né? Problema de saúde mental na mulher. A Porque é um mulher assédio demora, moral, né? É um a assédio mulher moral demora para se agravado, né? recuperar. Agravado ainda. Essa É. funcionária, ela ficou muito chocada. Ela Sim. passou quase uma semana sem ir no emprego, sem dar justificativa. Sim. Ela E foi muitas quase vezes, estuprada, né? e muitas vezes são pessoas simples, né? Pensa bem que às Ela, vezes tem ela marido em ficou casa que muito. talvez se Não quer contar contar, não não quer vai falar. compreender. Eu volto para o emprego, eu não volto para o emprego, a tortura mental, o sentimento de humilhação, né? Tudo Sim. isso, né, Bea? Então eu até Eu acho que elas concordo. têm que. Desirê, a gente está a 3 minutos de cair essa live, tá? Então a gente vai fazer aquilo que eu sempre faço. Vamos derrubar a live e voltar para a gente continuar com mais calma, tá? Pessoal, Tá permaneçam bom. aí, porque senão daqui a pouquinho derruba e fica no meio do raciocínio, é ruim. Um Eu vou beijo, meus derrubar e a amigos. gente Até já daqui a volta, pouco. Tá. tá? Até Beijo. mais. É.